Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Eu marquei aqui alguns itens numa listinha de coisas que eu quero falar para vocês sobre as listas, tá? Pelo menos com relação à primeira lista que eu corrigi já, a de if. É o seguinte, gostei, tá? A maioria me mandou, todo mundo tem acesso a computador aí, pelo menos acredito que a grande maioria fez. A grande maioria fez de forma correta, tá? O que é legal. E, e é bem impressionante, tá? E fico bastante feliz. Independente se houver alguns erros e tal, normal acontecer isso nesse período, principalmente para a situação que nós estamos agora, né? Que vocês não estão tendo o meu feedback, o meu apoio durante a aula. Eu sei que é muito mais complicado explicar alguma coisa pelo áudio. Mesmo assim, tem gente que está me mandando perguntas pelo áudio, eu estou explicando pelo áudio, está funcionando, tá? Pelo menos eu espero. A Débora me mandou uma pergunta, pediu explicação de um exercício. Eu tentei mandar um áudio para ela, mandei, quer dizer, né? Ficou longuíssimo. Mas ela ouviu, entendeu e ficou certinho o exercício dela. Então, Débora, se tiver aí, parabéns. Tá? E funciona, a gente viu que funciona. Então, se tiver com alguma dúvida, galera, manda pergunta lá, eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Então, eu vou comentar aqui alguns problemas da lista, para vocês verem o que funcionou, o que não funcionou. Se você acertou, beleza. Se você errou, presta atenção no que você errou, pode ser o seu caso, tá? Bom, primeira coisa que eu queria comentar é com relação aos parênteses nas contas. Eu vou usar aqui a tela de exemplo, tá? Acompanhe aí, por favor. Você tem que pensar, gente, que a programação ela vai fazer conta exatamente igual à matemática. Então você vai usar as mesmas operações matemáticas, mais, menos, dividir e vezes. Isso eu vi que todo mundo praticamente acertou. Só que o que nem todo mundo acertou é o uso dos parênteses, tá? Assim como na matemática, você tem operadores que eles têm, fugiu a palavra, precedência, tá? Eles têm precedência sobre outros. Ou seja, eles vão furar a fila, tá? Igual eu falei para vocês na aula de tabela verdade lá, a gente usava o parênteses para fazer o e, o ou, para cortar caminho. Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Então sempre que você usar o vezes ou dividir, eles vão ter precedência, tá? Então quando você faz uma conta assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Vamos supor que você tem uma conta chamada média, vai, que é inclusive a questão do exercício. Você tem lá número 1 mais número 2 dividido por 2. Isso aqui é o cálculo da média. Só que se você fizer assim, média recebe número 1 mais número 2 dividido por 2, o que vai acontecer? O número 2 vai ser dividido pelo 2, primeiro, porque o dividir tem precedência, tá? Ele vai furar fila. E aí você vai ter um número aqui, e esse número vai somar com o número 1. Isso não é a média, isso está errado. O que você tem que fazer então? Você tem que dar um jeito de somar primeiro o número 1 e o número 2. Tá? Como você vai fazer isso? Usando parênteses. Então você vai colocar o correto. Média, recebe, abre parênteses. Número 1 mais número 2, fecha parênteses, agora sim, dividido por 2. Dessa forma, você vai executar essa soma e aí o resultado você vai dividir por 2. Tá? Isso aqui é matemática básica, tenho certeza que a maioria de vocês sabe, inclusive pelas respostas dos exercícios eu vi que a maioria sabe, mas como alguns erraram, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui e relembrar essas regras, tá? Às vezes você até sabe na matemática, mas como a programação é algo novo ainda, você ficou um pouco meio confuso e não conseguiu entender, tá? Então, lembrem-se, usem o parênteses sempre que for necessário, tá? Ah, mas tem que se usar sempre? Não, não precisa. Se você vai fazer uma conta assim, por exemplo, número 1 mais número 2, não precisa usar parênteses, tá? Mas se você vê que você tem um vezes, um dividir, e ele tiver mais para a direita, toma cuidado porque ele vai ser executado antes se você não usar o parênteses. Beleza?
Bom, segundo ponto. Declaração de variáveis e pedir número para o usuário. Eu vou até abrir aqui a lista de exercícios. Olha só. Na lista aí, repara que eu sempre pedi para você ler um valor, tá? Quando eu falo ler um valor, quer dizer usar o input, tá? Pedir para o usuário informar uma variável. Então, quando eu falo o seguinte, ó, ler um valor e escrever a mensagem é maior que 10, não é para você, no código, ir lá e colocar número recebe 15. Não é isso, tá? Ler um valor, você vai pedir para alguém e alguém vai informar esse valor para você. Senão fica muito fácil, né? E não é que eu quero dificultar, mas é que na vida real não é assim. Imagina se você pega a calculadora do seu computador, do seu celular, e de repente a conta já está pronta. Olha, vou abrir a calculadora aqui. Por exemplo. Onde fica aqui? Imagina se aqui já vier com o número 88. Sempre. Tá? Não tem como eu fazer conta, porque eu não quero fazer a conta com 88. Tá? Então o que ele faz? Ele vai pedir para mim fazer uma conta. Então você coloca lá 12 mais 6. Então tudo isso foi input. Tá? Toda vez que eu clico no botão aqui, eu estou usando o input. Por enquanto, a gente está usando só teclado, tá? Mas a gente vai aprender a usar botões também. Então, quando eu pedir para você ler um valor, faça da seguinte forma, tá? Ó. Número, recebe. Como eu quero um número, vou converter para int, isso eu gostei, praticamente todo mundo acertou. Input, informe, um número. Tá? Deixa eu fechar aqui. Então, eu estou lendo um valor. Estou lendo um valor e colocando na variável número. Isso aqui está certo, tá? Não faça isso, por favor. Número recebe 14. Isso não é ler o valor. Você está informando o valor direto, tá? Tem casos que sim. Por exemplo, aquele exercício das maçãs, ela tinha um preço, né? Aí sim, você poderia colocar isso aqui, ó. Preço recebe 1,30. Aí tudo bem. Porque esse preço aqui, esse 1,30, não é o usuário que vai informar. Não é a Casa Bahia que vai pagar quanto. Tá? Não é o cara que vai escolher quanto ele vai pagar. Isso aqui é o programa que está gravado quanto ele vai pagar. Então você abriu o programa, o próprio programa já tem o preço dele, que é esse 1,30, acabou. Ninguém pode alterar esse valor. E aí você vai perguntar o quê? Quantas maçãs você vai comprar? Opa. Quantas maçãs? Tá? Coloquei marcas aqui, mas enfim. Então, ó, isso aqui eu estou pedindo um valor, lendo um valor, e aqui eu estou informando o valor direto, que é no código interno do programa, tá? Então, sempre, gente, que você vê no programa aqui, ó, ler um valor, escreva um programa que leia o número de maçãs, ler as notas da primeira e segunda provas, ler dois valores, faça um algoritmo para ler número da conta do cliente, tá bom? Algumas pessoas fizeram direto. Acho que quase metade da sala fez direto assim, ó, tá? Não, dessa vez não tem problema, tá? A gente não tinha conversado direito, é difícil a comunicação, tranquilo, tá? Se você fez assim ou assim, nessa primeira lista valeu, tranquilo, não tem problema para mim, tá bom? Mas a partir das próximas eu vou pedir para vocês terem um pouco mais de atenção e sempre que eu pedir leia um valor, usa o input para informar esse valor, tá bom? Outra coisa. Deixa eu ver. Não usar acentos invariáveis, tá? Por favor, não usem acentos invariáveis. Inclusive, eu até falei no vídeo isso, e lá no arquivo, se você olhar bem, tem aqui também, ó. Ó,
nomes de variáveis só podem conter letras, números e underline, tá? Não coloque acento, não coloque cedilha, não coloque til, tá? Nada disso. Então, quando você for declarar a variável maçãs, faça assim, ó, macas. Não tem problema, tá bom? Se você for fazer a variável preço, não faça assim, preço, tá? Coloca preco, não tem problema, tá? E eu acho engraçado, né? Porque no WhatsApp vocês conversam tudo sem acento, né? Vou mentir, postagem no Facebook é tudo sem acento, né? Vai escrever lá e tudo pá, 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 pá. Aí na hora de fazer declaração de variável, vocês viram, né? O professor de português. Aí vamos todo mundo usar acento, vamos usar tio, vamos usar o verbo conjugado bonitinho, né? Não vem que você migué pra cima de mim não, de que, ah, Daniel, é porque eu escrevo corretamente. Não, vocês já mandaram mensagem no WhatsApp, eu vejo no grupo, tá? Não tem um acento naquele grupo. Não, tô brincando, vamos ter. Mas, tá, pelo menos variáveis não preocupam, certo? Não usem acentos, não usem til, de novo, tá? Cedilha, nada disso. Aqui dentro sim, aqui dentro você pode usar à vontade, tá? Porque é legal, porque aqui você vai conversar com o usuário. E é legal você mostrar para o usuário que sabe escrever. Mas declaração de variável, por favor, evite não é evitar, é não use, tá? Está proibido acento, til, cedilha. Qualquer outro sinal, arroba também, qualquer outro sinal que não seja letra, número e underline, tá bom? E por último, penúltimo, aliás, eu vou corrigir o exercício 10 aqui, porque o exercício 10 eu vi que muita gente teve dúvida. E muita gente errou também, tá? Mas, de novo, mesmo se você errou, cara, o exercício 10, eu dei a nota, praticamente. Só se você escreveu uma coisa completamente nada a ver lá, aí tudo bem. Mas se você tentou fazer de um jeito e errou, pra mim tá certo, tá bom? Pelo menos nesse início de ano, de curso, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o jeito correto de fazer. Alguns fizeram correto, show de bola. Alguns tentaram, chegaram perto, é normal, tá? O importante é você tentar e errar também, não tem problema. Vamos lá. Eu vou fazer... Olha só. Ler a hora de início e a hora de fim de um jogo de xadrez. Considere horas inteiras, sem os minutos. Então você vai falar o seguinte, ó. Que horas o jogo começou? 19, 20, 11, 9, tá bom? Não se preocupar com o minuto, de cara. E calcule a duração do jogo em horas, sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas. Ou seja, não tem perigo de você começar quinta-feira e terminar sábado. Isso não vai acontecer, tá bom? O jogo sempre vai terminar em menor de 24 horas. E não precisa fazer essa verificação. Algumas pessoas fizeram, não tem problema. Mas finge que o jogo nunca vai durar mais de 24 horas, tá? E que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte. O que é isso? Quer dizer que o jogo pode começar 9 da noite e terminar 3 da manhã, tá? Ele virou o dia. Quando ele passa de meia-noite, ele vira o dia. E aí a conta começa a ficar um pouco mais complicada. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui uma variável início, onde eu vou guardar que horas o jogo começou. Int input que horas o jogo começou. E vou pegar a hora que o jogo terminou. Vou chamar de fim. Int também, porque porque é um número, né? Tem que trabalhar com número. Input que horas o jogo terminou. Então, beleza. De cara aqui eu já tenho as duas informações que eu vou precisar. Que horas o jogo terminou e que horas o jogo começou. Bom, se o jogo começou e terminou no mesmo dia, é muito fácil. Tá? Imagina que um jogo começou às 10
da manhã. Vou até escrever aqui, ó. Começou às 10 da manhã. Tá? E aí, o jogo durou até às 2 da tarde. 14 horas. Então, ó, o jogo começou às 10 e terminou às 14. Quantas horas durou? 11, 12, 13, 14. 4 horas. Muito fácil, né? Como que eu fiz essa conta? Eu peguei o fim menos o início, né? 14 menos 10, 4. Então, eu sei que o jogo durou 4 horas, perfeito. Ah, e se o jogo começou 8 da manhã e terminou 11 da noite? 23 horas, tá? Ora, é só fazer a conta. 23 menos 8. Quanto que dá? 15, né? Vamos conferir? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 15, beleza? Então eu sei que aqui o jogo durou 15 horas. Só que isso só funciona, gente, para jogos que comecem e terminam no mesmo dia. Como que eu sei que um jogo começou e terminou no mesmo dia? Olha só. Se o meu horário de fim for maior que o de começo, quer dizer que o jogo começou e terminou no mesmo dia. Porque pensa comigo, começou às 8, terminou às 23. O 23 é maior que 8, não é? Então, se ele é maior, está no mesmo dia. Agora, vamos ver o contrário. Vamos supor que o jogo começou às 22 horas e terminou às 3 horas da manhã. 22 é 10 horas, né? Você sabe. Então, ó, 22, 23, 24, 1, 2, 3. O jogo durou 5 horas. Tá? Eu sei porque eu fiz a conta no dedo. Beleza. E como é que você sabe que o jogo mudou de dia? É fácil, é só ver, ó, que o horário de fim ele é menor que o horário de começo. Tá? Por quê? Porque quando passa da meia-noite, 24 horas ou 0 horas, ele reseta, ele começa tudo de novo. Então ele vai começar com números pequenos. Tá? Vocês sabem disso, como é que o relógio funciona. Então aqui, ó, eu vou até colocar um comentário para vocês entenderem. Ó, jogo no mesmo dia. O fim é maior que o início. Jogo em dias diferentes. O início é maior que o fim. Então essas são as regrinhas, tá bom? Se o jogo está no mesmo dia, quer dizer que o meu fim é maior que o meu início. Se o jogo virou o dia, quer dizer que o meu início é maior que o meu fim. Agora que eu já sei essas regras, fica fácil para mim fazer a conta e descobrir a duração do jogo, tá? Olha só como é que eu vou fazer. Se o início for menor que o fim, quer dizer o quê? Que eu estou no mesmo dia. Vou até colocar aqui, ó, um comentário. Então, ó, a minha duração, vou criar a variável duração, tá? Que vai contar o tamanho do jogo. Vai ser fim menos início. Beleza? Caso contrário, agora que fica um pouco mais complicado. Não muito, tá? Mas vai mudar. A minha duração, como vai funcionar? Eu tenho que pegar quantas horas ainda faltam no primeiro dia e quantas horas ainda
tem do segundo dia, certo? Quantas horas tem um dia? 24. Todo mundo sabe isso, né? Então, como é que eu faço para saber quantas horas ainda eu tenho do primeiro dia? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 22. Se o jogo começar às 22 horas, quantas horas faltam para chegar no 24? 2, né? 23 e 24. Não é assim? Então, como que eu faço para descobrir quantas horas faltam do primeiro dia? 24 menos o início. Porque eu sei que 24 horas é o total e o início é o tanto de hora que gastou daquele dia antes do jogo começar. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é 24 menos início. Isso aqui, ó, é para pegar as horas do primeiro dia. E aí eu vou somar as horas do segundo dia. Aí fica tranquilo. Se o jogo terminou às 3 da manhã, eu vou somar aqui 3 da manhã. Então, ó, olha como é que essa conta ficaria. Vou colocar aqui embaixo. Olha só. Que hora o jogo começou? 22. Que hora o jogo terminou? 3. Olha a conta aqui. 24 menos 22 dá quanto? 2, né? Mais 3. Então esse 2 aqui é o tempo do primeiro dia e o 3 é o tempo do segundo dia. Beleza? Então, 5. Certo? É assim que é a forma correta. Eu tenho que ter duas situações. Uma situação caso o jogo aconteça no mesmo dia e uma situação caso o jogo vire um dia para o outro. É só imprimir. Print. O jogo durou ogo. Duração horas. Vamos testar? Que hora o jogo começou? Vou botar aqui esse mesmo exemplo que eu botei aqui atrás. Começou 8 horas. Que hora o jogo terminou? 23. O jogo durou 15 horas. Beleza. Entrou na primeira condição aqui. Segundo. Vamos testar de novo. Que hora o jogo começou? 22 horas. Que horas o jogo terminou? 3 horas. Beleza. O jogo durou 5 horas. Tá? É importante que vocês se atentem a isso. Tá bom? Temos duas... Vou botar um comentário aqui. Temos duas situações diferentes. Algumas pessoas acertaram, algumas não. Algumas colocaram só isso aqui, ó. A conta é só essa, fim menos início. Mas isso é um problema. Porque se o jogo começou às 22 horas e terminou às 3 horas, só tem 5 horas de jogo. Só que se eu botar fim menos início, quanto que é 3 menos 22? Vai dar menos 15 horas. Não tem como o cara voltar no tempo, né? Pra fazer esse jogo. Beleza? Então acho que dá pra abrir uma luz aí pra vocês. Vamos fazer um joguinho aqui. Não é um jogo, é um joguinho, tá? Onde o... Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde o usuário vai ter que adivinhar o número que o computador escolher. Tá? E você vai usar para isso o while e o if. Primeiro eu vou fazer da forma mais simples. Vamos colocar o número aqui, ó, chamar de secreto. O meu número secreto vai ser 4. Esse vai ser o meu segredo. E aí eu vou pedir para o usuário adivinhar o número. Vamos lá. Número. Vou colocar int, porque vai ser o número inteiro. Input. Em que número
estou pensando. Aí o usuário vai ter que adivinhar o número que o computador está pensando. No caso, o computador está pensando no número 4. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável chamada acertou. E essa variável vai ser uma variável booleana. A gente não usou ainda variável booleana, tá? Que é o verdadeiro ou falso, true ou false. Vou começar a usar agora. Eu vou começar falando que o acertou recebe false. Ou seja, ele ainda não acertou, porque ele acabou de começar o jogo. Vou até botar aqui em cima para ficar mais organizado. Então, ó, quando começa o jogo, o usuário ainda não acertou, tá? Então, acertou recebe false, ou seja, não vai acertar. Não tem como ele acertar de cara. Ele nem tentou ainda. E eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto o acertou for igual a false, olha só, gente. O igual quer dizer quando você compara se uma coisa é igual. Tá? É diferente o igual de só um igual. Um igual quer dizer recebe. Dois iguais quer dizer igual a. Então quando você compara uma coisa com a outra, você tem que usar dois iguais. Tipo, cor é igual a vermelho? Cor igual vermelho. Número é igual a 5? Número igual 5. Tá? Então foi o seguinte, ó. Enquanto o acertou for igual a false, ou seja, enquanto ele estiver errado, enquanto ele não tiver acertado ainda, eu faço o quê? Eu testo. Se o número for igual a segredo, então eu vou escrever o seguinte. Vou escrever na tela. Parabéns. Você acertou. E depois eu vou falar que o acertou é igual a true. Por quê? Porque ele acertou. Se ele acertou, eu tenho que falar que ele acertou. Certo? Caso contrário, ou seja, caso ele não tenha acertado, aí eu vou avisar ele. Print. Errou! Como diria o Faustão. E aí, eu vou pedir para ele tentar de novo. Tá? Vou até copiar aqui, ó, o mesmo código. E aqui eu vou escrever aqui embaixo. Fim do programa, só para a gente ver que ele chegou até o final. Vamos pensar? Em que número estou pensando? 3. Deu erro. Segredo não está... é secreto. Escrevi errado. Não é segredo, é secreto. De novo. Em que número estou pensando? 3. Errou! Tá? Porque eu errei, que é o 4. Né? Que número estou pensando? 2. Errou! Número estou pensando? 4. Parabéns, você acertou. Fim do programa. Tá? Então, olha só. Como eu falei que ele começou com acertou, valendo falso, quer dizer que eu começo o jogo sem ter acertado. Concorda comigo? Acabei de chegar, liguei lá o jogo, eu não acertei ainda. Então, meu acertou é falso. Aí, eu vou repetir isso tudo enquanto o acertou for falso. Se o cara não acertar, se o acertou não for true, não for verdadeiro,
Ele vai ficar repetindo, 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 até o cara acertar. Tá bom? Olha só. Ele vai, primeiro, olhar se o número é igual ao número secreto. Se for, eu aviso que ele acertou e falo que o acertou é igual a true. Para quê? Para ele parar de entrar aqui. Vai ficar aqui para sempre, para sempre, para sempre. Agora, caso ele tenha errado, aí eu falo que ele errou e peço para ele tentar de novo. E aí, gente, a variável número vai valer o novo valor que a pessoa digitar. E aí ele vai voltar aqui para o while, você já sabe como funciona, e vai... O acertou ainda é false? É, porque ele só vai mudar se ele entrar aqui dentro. Aí você vai comparar e ficar preso naquilo, tentando até ele acertar. Na hora que acertar, ele vai embora. Tá? Só que para ficar ainda mais interessante, vou fazer o seguinte. Em vez de eu, programador, escolher o segredo, eu vou deixar o computador escolher o segredo para ficar mais divertido. Tá? Para isso, eu vou importar... Depois a gente vai falar sobre importação. Tá? Mas por enquanto, só confia em mim. Eu vou usar o random aqui. Random em inglês quer dizer aleatório. Tá? E aí eu vou gerar um número aleatório. Em vez de eu colocar um valor aqui, que eu sei, é injusto, vou fazer o seguinte, ó. Random. Range se não me engano. Só testar para ver se é esse mesmo. Tô meio esquecido. Nossa, você já de primeira, eu sou muito bom. Deixa eu ver se é isso mesmo. Talvez não. Talvez eu tenha errado. Ah, não, tá certo. Fiz certo. É o seguinte, o randint, ele vai gerar um número para mim entre esses dois valores. Então, se eu coloco randint 1,5, ele vai gerar um número para mim aleatório, que eu não sei qual é, entre 1, 2, 3, 4 ou 5. Só entre eles. Tá? Se eu colocar 1 e 10, vai gerar um número entre 1 e 10. 1 e 1 milhão, 1 e 1 milhão. Tá? Obviamente, se eu botar entre 1 e 1 milhão, fica muito difícil de eu acertar. Então, vou botar de 1 a 10. Então, vamos jogar agora para valer. Ele vai gerar um segredo para mim, que pode ser 1 ou 10. 1 ou 10 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sem eu saber. E aí eu vou ter que adivinhar. Antes eu sabia que era 4. Agora eu não sei mais. Então vamos lá. Em que número eu estou pensando? 5. Errou. Vou tentar o 2. Errei. 7. Errei. 9. Errei. 10. Errei. 1. Errei. 3. Finalmente. Tá. 3 acertei. Certo? Então você percebe que agora a gente vai começar a fazer programas assim, tá? Um pouco maiores. Um pouco maiores que combinem as coisas. Ah, esse aqui é bem simples. Eu vou até pedir para vocês fazerem uma modificação nesse programa depois, para vocês avisarem o cara se está quente ou se está frio. Tá? Se está muito longe ou se está perto, se está maior ou menor, fazer umas brincadeiras assim para ficar divertido. Tá bom? Então por hoje vai ser isso. Ah tá, agora que eu tô vendo aqui. Explica esse das maçãs, por favor. Beleza, vou explicar aqui da maçã. Só achar meu mouse, que o mouse sumiu. Faz o algoritmo para... Aqui. Vou fazer aqui no... PyCharm. Só para... Deixa eu aumentar a fonte para vocês aqui. Só para mim não apagar o código, que eu vou usar aquele código para outras coisas depois.
Vou botar a fonte bem grandona para ficar fácil de vocês lerem. Tá ruim ainda. Ó, as maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia. Também conhecido como 12. E R$ 1 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos pedir as maçãs. Maçãs igual int input deseja comprar quantas maçãs? Aí a pessoa vai responder e vai guardar dentro de maçãs. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou ver... Opa, linguagem errada. Muita linguagem na minha cabeça. Eu vou ver quantas maçãs foram compradas. E eu vou fazer essa condição aqui, ó. Se for menos de uma dúzia, menos que 12, custa R$ 1,30. Se for mais, custa R$ 1, promoção. Então, ó, se maçãs for menor que 12, ó, o preço vai ser R$ 1,30. Tá bom? Caso contrário, o preço vai ser R$ 1. Vou botar 1.00 aqui, não precisa, tá? Mas vou botar só para ficar bonitinho. Então o meu preço vai mudar. Ele pode ser R$ 1,30 se for menos que 12, ou pode ser R$ 1 se for maior ou igual a 12, tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada total. E a variável total vai ser o quê? O número de maçãs vezes o preço. E aí eu vou imprimir. Sua compra custou vou colocar aqui o total. Então, ó, maçãs vezes 1,30 ou maçãs vezes R$ 1. Vamos ver quanto vai dar? Vou comprar 5 maçãs. 6,50. Porque cada maçã custou 1,30. Né? Vamos de novo. Vou comprar 20 maçãs. R$ 20. Porque cada maçã custou R$ 1. Beleza?